Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês e podermos assim crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler hoje o Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo 23 ao versículo de número 24, que diz assim a palavra de Deus: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Existem muitos tipos de adoradores espalhados pelo mundo, e muitos alegam estar adorando a Deus. E Jesus declarou que os verdadeiros adoradores não adoram o Pai em conformidade com os padrões humanos, mas sim em conformidade com os padrões divinos. Aos Romanos, o apóstolo Paulo disse que muitos mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é divino eternamente. Estes, assim como aqueles, não se constituem em verdadeiros adoradores. Então, quem são os verdadeiros adoradores? Quem de fato é um verdadeiro adorador de Deus? Conforme o nosso texto dos versos 23 e 24, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Esta é a primeira coisa de um verdadeiro adorador: adorar o Pai em espírito. De tal forma, a pessoa é uma voluntária, que ela é controlada pelo Espírito Santo e é levada a uma verdadeira adoração a Deus. E assim pode oferecer a Deus uma adoração espiritual e pessoal. Tanto os samaritanos como os judeus procuravam uma forma de adoração baseada em preceitos humanos, pré-estabelecidos pela sabedoria humana e esforços próprios. Uma maneira de adorar a Deus, distorcida da verdadeira realidade da adoração. No entanto, eles desconheciam que as verdadeiras ferramentas para se adorar a Deus é proveniente do próprio Deus. O próprio Deus é quem concede as ferramentas para a sua própria adoração. Então precisamos buscar em Deus a maneira verdadeira de adorar a Ele, pois é em Deus que está tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade, conforme nos diz Filipenses 2:13. Uma adoração a Deus em espírito não será possível caso aquele que se proponha a adorar o verdadeiro e santo Deus apresente algumas das características que vamos citar agora. Primeira característica é o materialismo. O adorador está preso ao mundo material e secular. Está alheio a uma vida espiritual e cheia de vitórias. Vive em derrota, está sempre pronto a alimentar sua própria carne com os prazeres materiais deste mundo. Outra característica do falso adorador é o egocentrismo. O adorador é por si só um egocêntrico, preocupado em dirigir sua própria vida. Toma todo o controle das decisões e não busca a aprovação de Deus. Seu pensamento é que é cada um por si e Deus por todos. A terceira característica de um falso adorador são os pecados. A palavra de Deus nos informa que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele encobre o seu rosto de nós, conforme é destacado no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo de número 2. Assim sendo, o pecador precisa confessar diante de Deus seus pecados, conforme 1 João 1:9, para que possa legitimar a sua condição de adorador idôneo. A quinta característica de um falso adorador é não ter nascido de novo. O adorador que se propõe a adorar a Deus, ele precisa ser uma nova criatura, precisa ter nascido do Espírito. Deve viver em novidade de vida e ter se despojado do velho homem com os seus feitos e a sua natureza pecaminosa, que se corrompe pelas concupiscências do engano,
conforme Paulo escreveu aos Efésios no capítulo de número 4, versículo 22. Somente assim ele poderá usufruir de uma vida de um verdadeiro adorador. A segunda característica de um verdadeiro adorador: adora o Pai em verdade. Muitos rituais estabelecidos expressam apenas um caráter materialista e orgulhoso. Ao dizer que é uma verdadeira adoração, não passa de uma adoração vazia e cheia de interesses próprios. Como, por exemplo, maneiras de alguém promover suas habilidades e elevar o seu próprio nome. Assim, essa não pode ser uma adoração verdadeira. A adoração em verdade expressa o sentimento de um espírito voltado à pessoa de Deus. Deste modo, a pessoa está preocupada em louvar e glorificar o nome do Criador. A exemplo, nós encontramos na Bíblia João Batista. O que João Batista fez? Mesmo com seus discípulos ali junto dele, ele não tinha nenhuma pretensão de receber glória ou adoração para si próprio e nem ter os seus próprios seguidores. Mas ao ver Jesus, ele indicou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para quem ele fez isso? Para seus próprios discípulos. Ele estava dizendo: sigam-no. Este é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Este é o Filho de Deus. Este é o Messias. Este é o enviado de Deus. É a ele que vocês devem seguir. A terceira característica de um verdadeiro adorador, conforme nós lemos em nosso texto inicial, é que ele vai adorar o Pai em conformidade com os padrões divinos. Em adorar o Pai em espírito e em verdade, tal adorador reconhece a vontade de Deus para a sua própria adoração, pois que Deus é quem é o ser adorado. E sendo ele o ser adorado, ele vai dizer como ele quer ser adorado. Ele vai dizer como deve ser a verdadeira adoração. Não é porque as pessoas inventam maneiras de se adorar a Deus que Deus vai aceitar estas maneiras, pois Deus não está preso à vontade humana, mas sim à sua própria vontade. Então não adianta as pessoas quererem inventar maneiras de adorar a Deus. Nós precisamos buscar nas Sagradas Escrituras a maneira correta de adorar a Deus, ou então não seremos aceitos diante de Deus com a nossa adoração. Ao adorar a Deus, nós devemos ser conduzidos de acordo com os padrões divinos, de acordo com as exigências divinas, de maneira que só assim nós poderemos apresentar um culto vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo de número 1. De maneira que a própria pessoa deve ser esquecida e Deus é quem deve ser adorado. De maneira que a própria pessoa deve esquecer de si mesmo e enaltecer e glorificar o nome do próprio Deus e não a si próprio. Diante do que expomos aqui, devemos reconhecer a nossa impotência de adorar a Deus sem a ajuda de Deus, sem Deus realmente estar nos auxiliando, reconhecendo assim que somos impotentes para promover a adoração a Deus e que necessitamos de Deus para que assim possamos louvá-lo, exaltá-lo e magnificá-lo de maneira apropriada. Assim devemos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, de maneira que devemos levar diante dele os prazeres e os pesares, sabendo que ele nos livra das aflições desta vida e que ele pode nos sustentar a cada dia. Ele nos dá o refúgio para nos livrarmos das adversidades e das opressões do inimigo. O Senhor atenta para as orações dos justos e proverá o livramento das angústias. Assim ele firmará os nossos passos sobre a rocha e nos concederá entoar cânticos de vitórias e de glórias ao nome do Altíssimo. Assim, meus amados, concluímos mais uma meditação. Obrigado por sua atenção. Espero contar com você numa próxima oportunidade. Também peço que você compartilhe este vídeo com outras pessoas. Deixe aí o seu like. E se preferir também você pode fazer algum comentário na seção de comentários no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e sua família,
e até a próxima oportunidade. Até mais!